Olá, graças a paz, sou o pastor Delton Cruz e gostaria de meditar com você uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 11. Iremos ler apenas o versículo 11, mas você pode meditar com calma na sua casa. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O contexto vai dizer que Pedro havia saído para pescar e durante toda a noite ele usou todas as suas técnicas, mas nada havia dado certo. E Jesus estava chegando agora pela manhã, vinha pela praia, estavam ao lado do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e no versículo 2 vai dizer assim: e viu estar dois barcos. Jesus ele enxergou os discípulos ali naqueles barcos. Uma lição que eu aprendo aqui: Jesus nos vê, ele nos conhece, ele sabe o que se passa no nosso coração. Certamente Jesus viu a frustração daqueles discípulos, viu como estava o coração daqueles homens. Não pescavam por esporte, mas estavam ali pescando para sustentar sua família, pagar suas contas. E aquela noite nada havia dado certo, mas Jesus estava chegando. Interessante que Jesus estava chegando no momento ao qual eles estavam desistindo. Jesus não queria que aqueles discípulos desistissem. Jesus sempre chega na hora certa, no tempo certo. E é assim na nossa vida. Jesus também nos vê, ele conhece a sua vida, ele sabe quais são os seus sonhos, quais são a intenção do seu coração, os seus desejos, ele vê as suas frustrações, as dificuldades a qual você passa, e assim como Jesus chegou na hora certa e mudou o quadro ali e deu vitória aos discípulos, o Senhor também é poderoso para dar vitória na sua vida. Então a primeira lição que eu aprendo aqui: Jesus nos vê, ele nos conhece e Jesus chega na hora certa. E se nós continuarmos a meditar, nós vamos ver que Jesus ele entra ali no barquinho, ele escolhe o barquinho de Pedro para entrar. Uma lição também que eu aprendo. Uma segunda: nós temos que deixar Jesus entrar no nosso barco. O barco tipifica a minha vida, a sua vida, o meu coração, o seu coração. Nós temos que falar: Senhor, entra na minha vida, Senhor, muda o meu ser. Nós precisamos dar espaço para Jesus entrar no nosso coração. Jesus entrou no barco, começou a ministrar uma palavra tremenda. A Bíblia não relata qual foi a palavra, mas Pedro poderia se rasgar, ficar bravo: eu tentei pescar a noite inteira, não deu nada certo, agora quer usar o meu barco, não, usa outra coisa, agora não dá, vai me desculpar. Mas Pedro não fez nada disso. Ele foi cordial, ele foi gentil, ele renunciou à sua carne que estava cansada, frustrada, renunciou o desânimo e ele deixou Jesus entrar na sua vida. E nós temos que fazer isso. Nós temos que romper com o nosso velho eu, o nosso velho homem, deixar Jesus entrar no nosso coração, transformar a nossa vida, transformar o nosso ser. O Senhor sempre chega na hora certa. Nós vemos a história de Moisés em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7, Jesus, o Senhor conversando ali com Moisés. E Deus fala para Moisés assim: eu conheci a aflição do meu povo, eu desci para livrar eles dos seus exatores, eu ouvi o seu clamor. Deus conhecia, sabia, ouvia, e queria que Moisés fosse um agente ali, voltasse para a sua chamada. Moisés também havia desistido, mas Deus não desistiu de Moisés. E Deus também não desiste de nós. Ele quer que nós venhamos a tomar uma posição. E assim como Deus chamou ali Moisés para libertar aquele povo, Jesus também estava ali chamando Pedro para libertar também aquele povo. Não da opressão romana, conforme os discípulos até pensavam, mas o propósito do Senhor era libertar o homem do pecado, religá-los com Deus, regenerá-los, justificá-lo. E Jesus estava ali também tentando pescar. Ele estava lançando ali suas palavras, pregando a palavra, e Pedro ficou sentadinho ali ouvindo Jesus pregar. E nós precisamos fazer isso. Então a segunda: deixar Jesus entrar no nosso barco. E a terceira lição: precisamos ficar a sós com o Senhor. Pedro ficou sozinho ali com Jesus. Jesus falou para Pedro: olha, afaste o barco um pouco,
e Jesus usando ali a natureza, né? O som se propagava melhor, ele era melhor visto, melhor ouvido. E Jesus começa a pregar a palavra, mas Pedro estava ali ao lado de Jesus, ouvindo a palavra. Nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa vida, mas nós também precisamos ter um tempo de qualidade com o Senhor, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, conforme está em Mateus capítulo 6, orar, meditar na palavra, buscar ouvir a voz do Senhor, buscar uma direção do Senhor para nossas vidas. O Senhor tem prazer em falar conosco, o Senhor tem prazer em ouvir a nossa oração, independente de quem nós somos. Nós vemos em Atos capítulo 9, quando Saulo teve encontro com Jesus, e ele foi levado para a rua direita, e ali ele começou a orar. Então o Senhor desperta um discípulo dele, fala: olha, vai para a rua direita. Ananias, né? Desperta Ananias, que significa Deus mostrou misericórdia, e falou assim: vai lá, porque o meu servo está orando. Saulo está orando. A oração move a mão de Deus. Nós temos que orar, não podemos desistir, não podemos parar. O Senhor não quer que nós desistimos, mas nós precisamos orar. Quando nós oramos, nós nos fortalecemos, nós mergulhamos nas águas do Espírito, nós passamos a ter maior domínio próprio. Quando nós meditamos na palavra, nós alimentamos nosso eu interior, nós alimentamos nosso espírito, nós nos aproximamos mais de Deus, e não podemos abrir mão dessa comunhão. Não é fácil orar, não é fácil deixar tudo de lado, ir para o quarto, ou ir para qualquer lugar, ficar sós com o Senhor. A nossa carne não quer isso, a vida é muito corrida, preocupamos com tantas coisas, mas nós precisamos falar: agora esse tempo é para Deus, eu quero orar, eu quero dedicar esse tempo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero rasgar meu coração para o Senhor. Eu não posso viver sem ter comunhão com o Senhor. Então, uma terceira lição: precisamos ficar a sós com o Senhor. Uma quarta, a qual eu falei: ouvir a palavra e praticá-la. Se nós olharmos aqui o contexto, os textos, que após Jesus pregar a palavra, ele olha para Pedro e fala: olha, agora faz ao largo, vai às águas profundas e lança a sua rede. E Pedro vai falar assim: olha, havendo tentado pescar a noite inteira, nada eu peguei, mas porque o Senhor manda, eu vou. Pedro deixou o seu lado humano de lado, deixou as suas técnicas, a sua sabedoria, e resolveu praticar a palavra do Senhor. E nós temos que praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e nós temos que andar pela fé, não pelo aquilo que nós vemos ou enxergamos. Nós temos que acreditar que o nosso Deus é poderoso para realizar um milagre na nossa vida, é poderoso para abrir as portas, é poderoso para abrir o mar, é poderoso para derrubar os gigantes, é poderoso para dar vitória, para trabalhar, para transformar o coração do homem, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, é poderoso para salvar as pessoas, para curar as enfermidades. Nada pode impedir o trabalhar do nosso Deus. Então nós temos que ouvir a palavra e praticar, crendo que o Senhor está ali zelando, e Ele é poderoso para operar um milagre na nossa vida. E Pedro fez isso, e ele alcançou tanto peixe, que o barquinho quase foi a pique. Então ele manda chamar o outro barquinho ali, seus companheiros, e eles enchem aqueles dois barcos. E Pedro fica muito admirado diante desse milagre. Então ele chega diante de Jesus e fala: olha, afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Mas Jesus fala para ele: olha, não temas, de hoje em diante, siga-me, você será um pescador de homens. Jesus estava ali com o intuito de chamar Pedro, de colocar Pedro ali dentro de uma nova visão, uma nova posição. E o Senhor, Ele tem esse desejo para a minha vida e para a sua vida. Ele quer que nós venhamos ser pescadores de almas. Assim como Deus foi atrás ali de Moisés, Jesus estava ali atrás de Pedro, porque tinha um grande propósito na vida dele: pescar, semear a palavra. E Moisés foi muito usado, e ele resgatou aquele povo ali do Egito. E Pedro também, Pedro se levanta ali no dia de Pentecoste, ele prega, e 3.000 almas se convertem ao Senhor. Era um pescador de almas.
E ele alcançou o milagre ali praticando a palavra. Mas o versículo que nós lemos, no versículo 11, vai dizer: e levando os barcos para a terra, deixou tudo e seguiu Jesus. Pedro não escolheu os peixes, embora ele lutou a noite inteira para pegar aqueles peixes. Mas ele preferiu deixar tudo de lado e seguir Jesus. Por mais bênção que nós possamos adquirir nessa terra, um dia tudo isso vai ficar. Uma certa vez Jesus ministrou uma palavra dura e muitos deixaram Jesus. Então Jesus olhou para os seus discípulos e falou: e vocês também não vão me deixar? E Pedro falou: para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Nada nos compara à salvação. Nós temos que valorizar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. As bênçãos materiais ficam nessa terra. O mais importante para nossas vidas é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E se quiser, se inscreva no canal. Curta esse vídeo para que possamos alcançar mais vidas.